Como a minha visão do vitiligo é só de paciente, eu tenho várias dúvidas a respeito. Então hoje eu convidei o Dr. Celso, que é médico do ambulatório de vitiligo da Universidade Federal de São Paulo. E hoje ele trabalha com pacientes no tratamento. Então eu queria agradecer muito sua presença e eu tô cheia de dúvidas, então isso vai me ajudar muito. E eu queria começar perguntando o que é vitiligo? Obrigado pelo convite, é um prazer poder falar sobre vitiligo sempre. A gente pode dizer que vitiligo é uma doença autoimune, onde ocorre a destruição ou a perda da inatividade dos melanócitos. O que são melanócitos? São as células responsáveis pela síntese da melanina, que é a substância que dá a cor à pele. E no vitiligo você tem então uma perda da capacidade desse melanócito em sintetizar a melanina e você passa então a ter áreas de despigmentação na pele, que é onde você vê então as manchas que a gente diz acrômicas, ou seja, aquelas manchas brancas, onde você perdeu o pigmento e que podem ser localizadas em qualquer região da superfície cutânea. Uma coisa que desde o começo, assim, quando eu descobri a doença, ou até um pouco antes disso, o assunto falado era Michael Jackson tem vitiligo. Então ele era minha referência, eu acho que foi a referência de muita gente. Eu queria saber se tem como 100% do corpo ficar branco, assim. Sim, você tem várias formas clínicas de vitiligo. Você pode ter as formas mais localizadas ou focais, que é às vezes uma pequena mancha no rosto, em qualquer região da pele, única ou duas, três. Você pode ter uma forma que a gente chama de segmentar, onde pega um segmento de um determinado ramo neural, e você pode ter as formas mais generalizadas. Né? Dentro dessas formas, você pode ter uma forma que a gente chama de universal, que é quando você tem mais de 80% de despigmentação da pele. E cada paciente vai ter uma forma diferente de vitiligo. Né? São várias formas clínicas diferentes. Então por isso que cada um tem uma experiência diferente também. Com certeza, com certeza. Não só a forma clínica, ela pode variar, né, em decorrência dele ser um quadro mais localizado ou mais generalizado, como também a rapidez da evolução. Em muitos casos você tem uma lesão que ela vem muito lentamente, ela aumenta muito lentamente, muitas vezes até para de aumentar. E outros casos que você tem uma evolução muito rápida da doença, onde você começa e às vezes em poucos meses você já tem uma área de despigmentação muito grande. Por que às vezes o pelo também despigmenta? Porque assim, eu tenho várias lesões e aí uma específica aparece 3 pelinhos brancos e o resto normal. Por que isso acontece? Porque você tem melanócitos na pele e você tem melanócitos ao redor dos folículos pilosos. Né? E essa destruição dos melanócitos no vitiligo, essa incapacidade do melanócito de sintetizar a melanina, ela pode ser só na pele, ou ela pode também afetar esses melanócitos dos folículos pilosos. É uma bainha de melanócitos que tem ao redor do folículo. Por isso, muitas vezes, quando você vê pacientes que estão repigmentando, muitas vezes a repigmentação ela vem através de pontos, né, que a gente chama de ilhotas. Aquilo ali nada mais é do que um estímulo ao melanócito do folículo piloso que migrou para a pele. Né? Então, quando você tem uma despigmentação dos pelos, geralmente você tem mais dificuldade na repigmentação do vitiligo. Então as áreas que, por exemplo, eu tenho nas mãos, que acho que são as mais populares assim. Sim. Que eu vejo, o fato de não ter pelo nos dedos também dificulta. Sim. Um pouco. Eu tenho pelinhos aqui, então parece que o meu vitiligo não avança muito. Sim, que a gente sabe que
os melanócitos dos folículos pilosos, eles são mais resistentes a serem destruídos nesses processos autoimunes. E a questão da mão tem a ver com isso, né? Porque você tem uma menor concentração de folículos pilosos e tem a ver também com trauma local, né? Áreas de trauma geralmente são mais suscetíveis ao vitiligo, e a mão a gente usa produto sabonete, enfim, né? Traumas locais, pequenos traumas, e isso pode ser um desencadeante do vitiligo, e isso faz com que em extremidades a gente tenha mais dificuldade no tratamento e repigmentação do vitiligo. A gente consegue curar 100% ou cada lesão é um processo? Então, por exemplo, sei lá, às vezes eu vejo que no meu braço eu tinha vitiligo e fechou as manchas, repigmentou, já nas mãos não. Então, existe assim essa cura de 100%. A gente não pode falar em cura porque trata-se de uma doença crônica autoimune, né? Então, eu prefiro sempre o termo controle, né? Isso são dois objetivos que a gente tem ao começar um tratamento para alguém com vitiligo. Primeiro, controlar esse processo, não deixar aumentar, não deixar surgir novas manchas. E o segundo, repigmentar o que for possível, né? Agora, a questão de você resolver 100% vai depender também da forma clínica que ela tem. Muitas vezes eu tenho a possibilidade de pegar um paciente que está iniciando o quadro com uma lesão única, por exemplo, em face. Então, obviamente, ali a gente tem muito mais chances de ter uma repigmentação, às vezes até de 100%. Há casos em que a gente atende, que já tem o vitiligo já há muito tempo, há muitos anos, que já tomou uma proporção maior, fica difícil você então falar em repigmentação em 100%. Então, por isso é que a gente sempre comenta que o ideal é que a gente sempre trate no início, porque no início da doença você tem a possibilidade maior de controlar, ou seja, uma doença que está em atividade, você estabiliza e aí então você parte para a repigmentação. Tá, e por exemplo, no meu caso, eu tenho já 13 anos, mas sempre, sei lá, uma vez por ano aconteceu algum episódio de ansiedade, porque no meu caso o emocional influencia bastante, ou até mesmo atrito, que a gente também vai falar sobre isso no próximo vídeo. Quando eu entro nessa crise, começam a vir novas manchas, então eu acredito que o vitiligo ele volta a entrar em atividade, às vezes ele fica mais estabilizado, e aí quando começa eu tenho que teoricamente teria que correr para cuidar dessas novas manchas, que elas teriam mais chances de... O que você está me trazendo é que para você a questão emocional, o fator emocional, ele agrava ou desencadeia o teu vitiligo. Isso pode ocorrer, não ocorre em todos os casos, né? Às vezes as pessoas têm uma convicção de que vitiligo é puramente emocional. Não, vitiligo é uma doença autoimune, multifatorial, com vários fatores envolvidos, e a gente tem alguns fatores que podem desencadear o processo nas pessoas que têm a predisposição. E o fator emocional pode ser um fator importante que a gente tem que estar avaliando dentro do contexto desse paciente, dentro da sua história, dentro da tua apresentação da doença. Bom, eu vou encerrar então esse primeiro bloco, esse primeiro episódio da nossa série. Queria agradecer. Se você gostou do vídeo, comente, compartilha, curte, porque quanto mais gente alcançar esse vídeo, mais pessoas vão tirar dúvidas sobre a doença, que é uma doença órfã de informações, né? Então o próximo vídeo vai ser sobre tratamentos. Então é isso.